Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos para a nossa live semanal da nossa oração, que é um projeto de um ano. E nós temos muitas novidades, né? Os dias vão passando, as coisas vão acontecendo. Então, começamos aqui a nossa live 3. Na terceira semana, começa agora. E hoje nós vamos ver a meditação, vamos falar de como foi o relógio de oração e também algo sobre impressões. Então, que o Senhor nos abençoe, nos enriqueça, nos engrandeça no nome dEle e para Ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá? Vamos para as nossas telas aqui. Eu acho que vou começar com a Bíblia. Quero ler algo para nós. Deixa eu pôr aqui, eu tenho que olhar para o monitor aqui para achar o versículo. Agora, posso ver aqui também. Jeremias 33 e verso 3, né? Algo tremendo assim. Fui tocado uma vez numa Assembleia de Deus lá em Santo André, que eu fui há muitos anos. Vou ter uma pregação muito tremenda sobre esse versículo. A ideia desse versículo, é claro. Então, diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E, em algumas versões, essa palavra oculta é firmes. Coisas grandes e firmes que não sabem. Tá ok? Então, invoca-me, ora. Fala comigo. Eu vou responder você. Eu vou te falar coisas grandes. Vou te falar coisas que você não sabe. Coisas ocultas. Coisas firmes. Amém? Então o Senhor fala com a gente quando nós oramos. Mas muitas vezes a pessoa, ela começa a orar por coisas que demandam tempo. E ela não tem a paciência para esperar. Então ela é capaz de pensar que Deus não responde às orações dela. Em outros casos, o Senhor sempre, quando quer tratar com a gente, e a gente não vai dando espaço para Ele, falando com Ele, ministrando, ou até mesmo se rendendo a Ele, então quando nós temos uma necessidade, começamos a orar, Ele vai segurar aquela bênção, aquela petição, a fim de falar com a gente na área que Ele gostaria. Então, nós temos que ter esse discernimento de que quando começamos a orar, a palavra do Senhor é fiel e Ele é fiel. Se nós começamos a orar, Ele vai responder. Porque Ele disse. Mas Ele vai responder coisas grandes, coisas boas. Né? Até num outro texto do próprio Jeremias, a gente vai ver ali: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar o fim que desejais. Olha que bênção, né? Olha que tremendo. O Senhor, Ele é bondoso em todo o tempo. E Ele é amor, e Ele vai nos dar o fim que nós desejamos quando buscarmos. Então, quando você ora, como disse o pregador ontem, ao Lázaro Barros, acelera os processos. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos num tempo de oração. Daí, então, é que nós vamos estar, como que eu posso dizer, meditando para essa terceira semana. Agora eu quero colocar aqui as janelas. Eu tenho algumas janelas aqui. Essa janela aqui é a janela da meditação. Então, semana 3, o poder da construção de ideias. Ok? Vamos ler? Arquitetura de uma vida de oração
construindo estruturas sustentáveis, sabe? Como nós vimos semana passada, naquele questionário, quando foi a sua última oração que prevaleceu? Aí você disse aquelas coisas, então por que ela não sustentou ou se sustenta até hoje? Aí você vai lá e responde o questionário. Então aqui nós vamos ver o quê? Uma arquitetura de como construir essa estrutura sustentável. E, é claro, isso aqui é um processo que vai se seguir, né? Vai seguir adiante, vai constituir adiante os textos. Por isso, nós não vamos ler todos eles hoje. Esse texto está dividido para muitas semanas, mas não podemos ter pressa, tudo bem? Vamos ler aqui. Uma vida de oração sustentável funciona como uma casa bem construída. Precisa de fundação sólida, estrutura resistente, sistemas funcionais e elementos de beleza que tornem o habitar prazeroso e duradouro. Então vamos lá. Fundação. O que é uma fundação de uma casa? Uma fundação de uma casa é quando você perfura o terreno, fazendo escavações para baixos, né, chamadas de brocas e até de sapatas, né? Cada tamanho de construção vai pedir um tamanho dessas sapatas, dessas brocas, a quantidade e essa perfuração do solo, isso se chama fundação. Então você vai fazer um vigamento de concreto com ferro em toda a estrutura que será construída. Aí depois disso, ainda vai deixar espaço para subir os pilares, né, que vão sustentar lajes e etc. E as próprias paredes em volta. Aí sim você põe os tijolos e tal. E em cima você vai pôr a laje. Então a fundação é aqueles grampos encravados na terra que vai sustentar toda a construção. Ó, a construção ela vai fazer um peso, mas aqui tem as bases, as colunas para baixo, um vigamento em volta, com muitas brocas. Hein? Então, essa é a fundação. E essa fundação tem que ser sólida, para que essa estrutura muito resistente venha aguentar o sistema. E depois que você faz toda a sua casa em cima da fundação, então você vai embelezar ela, que é chamado de quê? De acabamento. Que é o reboco, que é aquela massa corrida em cima do reboco, lixada bem lisinha, depois coloca ali um impermeabilizante em muitos casos, né? E em cima desse impermeabilizante, aí vem depois a tinta, 2, 3 demão, em alguns casos, em alguns lugares vai o azulejo, outros vai revestimento, e a sua casa fica linda e maravilhosa, mas também se torna uma casa sustentada por longos tempos. Tudo por causa da estrutura. Então nós estamos construindo o que primeiro? A estrutura. Então nós não podemos, né, no nosso tempo de oração aqui, já começar a pensar, quando começar, meu Deus, cadê as coisas que Deus está dando? Cadê um monte de coisa que Deus vai fazer? Cadê esse monte de bênção que Deus vai derramar? Cadê a minha vida totalmente alinhadinha? Eu ainda estou com dificuldade, eu ainda não gosto. Entende? Então, primeiro nós montamos uma estrutura. E essa estrutura é o quê? Que todos orem, todos os dias, no mínimo 15 minutos. Ok? Então, você pode pensar assim, mas não é correto que quando eu vá orar eu fique pensando em 15 minutos. Olha, por causa dessa lógica, a igreja parou de orar. Então é correto sim. Se você tem problema com oração e pensar nos 15 minutos te faz orar, é para você. É para você. Crianças que não aprendem é um problema. Agora, crianças que envelhecem sendo repetente na mesma matéria, é pior que um problema. Você faz de tudo para ajudar essa pessoa a saber escrever, a no mínimo assinar o próprio nome e ler o próprio nome, ler o nome de um ônibus, etc. Então, o meu alvo aqui é fazer de tudo
para que todos orem. Mas se você é o bichão, né? Você é a bichona, ora por nós. A gente é humilde. A gente é simples, tá bom? Então nós vamos sim estar observando tudo que for possível para termos o melhor nos nossos dias de oração. Eu oro meus 15 minutos, meu Deus. Passa muito rápido. Não lembro de eu orar só 15 minutos. Mas é muito tempo fazendo isso. Eu não julgo quem não consegue. Um dia eu não consegui. Já houve dia que 5 minutos para mim era uma eternidade. Hoje não é mais. Mas tudo porque construímos uma estrutura. E nós estamos aqui para construir uma estrutura. Amém? Então, primeiro, a fundação. Na fundação aqui não é uma casa, não é concreto, ferro e buraco cavado na terra. É identidade em Cristo. Então, quem você é determina como você ora. Veja, eu sou um pastor, então a minha oração ela está alinhada no nível de um pastor. E mesmo assim a gente tem problemas, não é porque pastor ora, muito pastor que não ora, muitos. A dificuldade de oração, ela é desde o maior mestre que você vai encontrar ao menor, ao mais pequeno dos crentes. A dificuldade é a mesma, porque a dificuldade é Satanás. Porque o Senhor disse, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. O diabo, sabendo que se você invocar, você vai ser abençoado, ele vai te pedir. E o diabo tentou Jesus. Então quem é esse homem de Deus que pro diabo não é nada? Não, olha, o pastor Zezinho ali eu não mexo não. O diabo vai falar isso? Não, com o pastor Zezinho ali eu não me envolvo não. Não, o pastor Zezinho pro diabo não tem essa não. Ele tentou Jesus. Quem é o pastor Zezinho na cabeça dele? Agora a ideia é que ele vá ao pastor Zezinho e saia de lá torrado, porque que ele seja realmente homem de oração. Ok, então quem você é não é uma questão de que uns é coisa grande, outros é coisa pequena. É uma questão de quem você, quanto tempo você ainda está envolvido, se você é novo, se você não se interessou tanto, se você interessa pouco, se você acredita mais nas dificuldades do que nas promessas, probabilidades e vontade. Então você precisa começar a crescer em Cristo. Uma coisa interessante é assim, se você andar com quem ora, você vai orar. Só te ensina a orar e só tem desejo de te ensinar a orar quem ora. Quem não ora nem toca nesse assunto. Ele faz ali as orações de protocolo em todas as questões e segue a vida. Então, quem você é em Cristo vai definir a primeira parte. Segundo, olhar para a hora aqui para eu não me perder. Estrutura. Então, ritmos e rotinas. Sistemas que criam consistência sem rigidez. Então, veja, nós estamos aqui, todo mundo junto, criando uma sinergia. E aí eu te desafio você a fiscalizar, olhar se a pessoa está orando, olhar se a pessoa está envolvida. E se for uma pessoa experiente, você vê que ela não está ligando muito, chama a atenção dela, fala, você é um crente, você tem que ter aliança, não pode dar mau exemplo, né? Se caso é seu marido, que não está nem aí. Então, você pode, e se é um novo, você fala, você precisa de ajuda, vamos marcar um dia da semana, a gente vai orar 1 hora, e você vai fazer 4x lá, e vai ser bom para você e tal, hora de você ajudar, né? Então, nós temos que ter ritmo e rotina. Essa primeira fase exatamente vai desenvolver isso pra gente. Ritmo e rotina, porque até fevereiro nós estamos na primeira fase. Então, vamos ter um ritmo de oração daqui até fevereiro, amém? Ok, vamos lá. Sistemas, que são métodos e ferramentas, recursos práticos que facilitam a conexão. Quais são os recursos que nós temos tido? Tem uma oração de 15 minutos lá na rede social, todos os dias lá no app da igreja. Tem a oração lá que é declaração para que você concorde, e aí você vai orar junto com a oração que está sendo gravada, concordando. Tem oração feita de outras
pessoas na internet, outros pastores, e você pode seguir. Tem o que nós chamamos também de métodos de oração, de orar a palavra, de orar, ler, orar, de confessar, de lista. Então, existe um sistema muito abrangente no nosso meio para te ajudar a orar. E você precisa aprender a usar todos os métodos de oração. Você não pode falar, eu gosto mais desse, vou fazer esse. Você pode ficar no que você mais se dá bem, até você manter essa rotina e esse ritmo. Mas depois você tem que avançar, você tem que saber orar em todas as circunstâncias, todas as ocasiões. Ok, sistemas, né, já falamos? Ambiente, né? Ambiente. O ambiente, ele vai ser uma das coisas mais importantes para você no tocante à oração. Então, espaço e atmosfera, contexto físico e emocional próprio. A questão aqui é o seguinte: se você tem dificuldade quando você está orando, porque tem pessoas passando, falando e tentando fazer perguntas para você, etc., você vai ter que achar um ambiente isolado, num momento. Não é verdade que se você falar assim, não existe esse momento na minha vida, pastor, eu sou mãe. Existe sim, existe sim. A pessoa que não para, ela morre. A gente para. E a gente pode priorizar. É só você achar que a oração é importante que você vai ter tempo. Você sabe, uma das coisas que eu tenho certeza que vai ser um trovão lá no céu, diante de muitos filhos que vai estar indignado por não ter galardão, é falar que não teve tempo, porque trabalhava de 3 horários, porque trabalhava nisso e naquilo. Mas vai ser provado para ele que ele gastava horas com o seu celular vendo nada, fazendo nada, perdendo tempo. Eu também uso o meu, eu gosto. Principalmente quando eu leio muito, quando eu estudo muito, quando eu escrevo muito, eu pego meu celular para ver aquelas piadas paspalhonas e rir, e dou risada. Meu Deus, tem umas que eu gosto. É muito legal. Mas aquilo é para me aliviar a tensão. Não para me ficar ali perdido, gastando minha vida. É só por um tempo. Filme não dá para assistir. Novela é do inferno. É terrível para assistir. Futebol eu tive que parar de gostar porque eu já gostei muito e não gosto mais. Não me envolvo mais, na verdade. Porque contrasta com Deus. Muitos irmãos não vão no culto nos dias do jogo do time dele. Eu acho isso um crime contra aquele que salvou. Mas o irmão não acha, ele quer ficar assistindo. Se você não acha, você fica em casa assistindo. Eu acho. Então eu prefiro parar de assistir de vez para não ter problema. Ok. O ambiente, então, é fundamental. Um lugar sozinho. E se você, quando está sozinho, você não consegue orar, porque você vai fazer outras coisas, então comece a orar em parceria com alguém. Que aí vai te ajudar. Estética. Beleza e prazer. Que é o acabamento. Elementos que tornam a oração desejável, não apenas necessária. Sabe, o que mais deixa a oração gostosa são os resultados. Então, quando você começar a ver os resultados chegar da oração, eu estive orando essa madrugada no relógio, vou falar disso já já. Mas o maior prazer dessas minhas orações do relógio na semana foi na primeira hora. Que eu estava cantando louvores e peguei ali todas as minhas listas de pedido e comecei a olhar e eu vi inúmeros pedidos. Olha, inúmeros, mais de 30 que estão nessas listas que o Senhor já fez acima da minha expectativa. Eu fiquei muito feliz, chorei que nem criança. Ok, então para mim o prazer maior é quando você vê resultados. Porém, existe também um grande prazer depois que você passa a ter uma rotina, uma estrutura e também você aprende vários modelos de oração. Ela fica muito prazerosa. Você tem realmente um problema para parar de orar, porque você não quer parar. Ok, então vamos avançar aqui. Fundação. Construindo sobre identidade e não performance. Então, nós vamos falar sobre todas essas, não hoje, tá bom? Fundação,
estrutura, sistema, ambiente, estética. Mas hoje nós vamos falar só sobre fundação. Então, a fundação não, é isso, é a fundação mesmo, que é a identidade, certo? Aqui, ó. Fundação, identidade. Fundação, identidade. Ok, deu certo. Então, ao invés de eu oro, logo eu sou espiritual, troque isso para eu sou amado. Por isso que eu oro. Você não ora porque você é espiritual. Você não ora porque você é um bom crente. Um hipercrente. O crente dos 9 dons. Você ora porque você é amado. O Senhor te ama tanto e você quer falar. Você quer falar de você, da sua família e de muitas outras coisas, inclusive da obra dele. Tanto que você acha que tem que fazer mais e mais nessa obra. Então, isso é realmente construir uma fundação numa identidade. Eu não oro porque eu sou pastor. Eu não oro porque eu tenho que orar. Eu oro porque eu sou amado. Eu estou te falando isso, não é por causa do texto ali, não. O texto ali realmente está escrito porque isso Deus fez em mim. A segunda aqui. Trocar a questão de preciso orar para merecer as bênçãos, para receber as bênçãos, para eu oro porque já sou abençoado. Eu só quero ter o contato com meu Pai para nós encontrarmos e falarmos das bênçãos e falarmos de nós. Ele ouve de mim e eu ouço dele. Nós somos da obra e a bênção me segue, a bênção me alcança. Oh, como isso é maravilhoso. Você sabe, eu te falei agora, né, que estava olhando ali para minha listinha, né, de resolução de oração, mais de 30 coisas resolvidas, e eu vou te falar, dessas 30, nem 4 é para mim. Tudo é de alguém. Tudo é de alguém. Porque esse é o prazer. Porque o Pai fala dele e eu falo de mim, e aí eu cuido das coisas dele, da igreja, e ele cuida das minhas coisas. E isso é tremendo, porque a bênção me segue. Então eu sou abençoado. Aí eu vou e oro. Percebe? Não é uma trocadilha. É um histórico, é um over. Mudar de meu valor depende da minha disciplina. Eu não estou sendo disciplinado, por isso que está dando tudo errado. Trocar isso para minha disciplina flui do meu valor em Cristo. Por isso que quase tudo na sua vida começa na meditação que você tem que fazer de que você é amado sendo quem você é. A partir daí, você vai dar para Deus alguma coisa. E vai dar daquele jeito, né? O Espírito que vai te mover e vai fazer tudo. No fim, nós só somos o canudo que conduz alguma coisa. E as declarações de identidade, eu sou o filho amado do Pai. Isso não é papinho de crente, não, sabe? Isso não é papinho de música, não. Isso é fato. Mas isso não é para falar na internet para os outros ficarem ouvindo, não. Isso é para você falar no dia mal. Isso é para você falar no dia da dor. Isso é para você falar no dia em que a dúvida querer te roubar. Eu sou amado desse jeito. Ele sabia desse dia e ele me amou. Isso não vai te levar a pecar mais. Vai te levar a amar. O seu amor por ele vai ser contagiante por causa que você vai encontrar mais ainda do amor dele por você. Aleluia. Minha oração tem livre acesso no trono da graça. Isso é fato, porque o Senhor, o apóstolo Paulo, fala: entrai com ousadia, santo dos santos. Glória a Deus. Não preciso ter algo especial para dizer minha presença é o presente. Olha lá. A gente escreve, depois a gente se atrapalha. Não preciso ter algo especial para dizer minha presença é o presente. Vai pular isso aqui. Eu não sei nem o que é isso. Deus se alegra em me ouvir, mesmo quando estou com
confuso ou cansado. Se alguém puder interpretar esse negócio aí em cima com as coisas que faltou aí, me fala depois. Deus se alegra em me ouvir mesmo quando estou confuso. Sabe por quê? Isso é verdade? Porque o Senhor, Ele não vai ouvir diretamente o que nós falamos. A Bíblia fala, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Qual fraqueza? Não saber orar. Com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo leva a nossa oração a Deus do jeito que ela tem que ser feita. Então a nossa confusão para orar não atrapalha em nada. Tem gente que fala, você está orando e Deus não está te ouvindo. Deus ouve. Ora que Deus ouve. Sabe quem Deus não está ouvindo? Quem não está orando. Esse ele não está ouvindo, realmente. Porque o Espírito Santo não vai poder levar nada para o Pai, ele não está falando nada. Mas se você começar a orar, ainda que confuso, se orar, o primeiro passo que o Espírito Santo vai chegar e falar assim, Pai, ele precisa aprender a orar. Já vai vir todos os caminhos, direções que o Senhor vai te ensinar, você vai ser um orador poderoso. Cada momento de oração é um investimento no relacionamento mais importante da minha vida. Você sabe, eu pego essa última frase para falar desses 15 minutos. Mas eu tenho que ficar contando 15 minutos, eu tenho que orar, será porque eu tenho que fazer isso? Não é mecânico, não é da carne. Não, é do relacionamento. No começo ele pode ser meio tortuoso, ele pode ser meio mecânico. É 15 minutos com tal música, ajudado por alguém, mas não vai ser assim para sempre. Por quê? Porque a maior dificuldade da sua oração vai ser apresentada para Deus com os ajustes do Espírito Santo. Agora, se por que você cai nesse papo de que assim é mecânico e não faz, o Espírito Santo também tem que fazer por você. Então só tem uma forma de Deus não ouvir sua oração. Sabe qual é? Você não orar. Amém? Vamos sair dessa tela. Salvar. Aqui é um pouco do nosso relógio de oração que nós fizemos, olha só. Começamos à meia-noite. Essa madrugada geralmente vai ser assim. Alguém vai ter que assumir, tá vendo? Aqui, ó, dá 8 horas de oração. Essas 8 horas eu estive nela. E depois foi entrando os irmãos. Eu não quero que os irmãos orem períodos intensos assim sozinhos. Eu amei que ficou bem assim, ó, um pouquinho para cada um, porque isso mostrou que a nossa igreja teve corporativismo, teve muitos irmãos envolvidos. E alguns, né, ainda não entrou na sacada agora, né? O próximo relógio, eu acredito que vai ter muitos outros nomes aqui. Tem alguns nomes que não estão aqui e deram, mas é que não ficou na minha lista. Então, se você está vendo esse vídeo e não achou o teu nome aqui, é porque está na outra lista, tá bom? Na lista das irmãs que ficaram fiscalizando. Então, não fique bravo comigo nem com a igreja. E a gente já está atualizando a lista, porque nós vamos guardar todas elas que nós vamos fazer. Aí veio aqui, ó, os outros irmãos, ó, até meio-dia. Depois aqui veio, ó, outros irmãos, ó, tá vendo? Uns com um periodinho mais longo, né? Esse aqui, ó, importante dizer, ó, tá vendo aqui o irmão, ó, ele esteve orando no horário do culto, ó. Ele estava lá no prédio da igreja, numa sala, e ele ficou orando lá no horário do culto. O culto inteirinho, ele não participou do culto, ele esteve ali na intercessão. Depois veio, né, aqui outras pessoas que deram o nome, até quando o último que orou e entregamos o nosso relógio para a glória de Deus. Eu, particularmente, eles mandam mensagem quando terminou, eu não vi, porque eu estava dormindo, porque eu fiquei acordado à madrugada e domingo eu queria dormir bastante, mas meu vizinho estava ouvindo música muito alta, eu tive que acordar. Eu fui obrigado a levantar, porque não estava dando, estava muito alto mesmo. Ok, então nosso relógio foi uma grande bênção e nós vamos ter o próximo relógio já em novembro. Então quero te convidar para em novembro dar o seu nome. Mas eu queria às 10 horas, mas às 10 horas já tem um irmão. Não tem problema. Nossa prioridade é fechar o período de 24 horas. Igual, se você quiser
orar o período da madrugada, você fala com a gente com antecedência, porque esse período é o mais crítico. Por exemplo, nessa aqui, ó, eu orei o período da madrugada inteiro. Mas nessa próxima de novembro já não vai ser eu. Porque tem um amado irmão que falou, deixa para mim. E eu falei, fique à vontade. Mas eu vou pegar um outro período, mas vou pegar o mesmo. Vou pegar 8 horas de novo, porque já está no meu coração e é isso mesmo. Para glória de Deus. Mas, vou pegar em outro período. Então, esse horário da madrugada vai estar com outro irmão, tá bom? Então, fica aí para você escolher o seu. Aqui, esse aqui é o... Como que fala? É o nossa ficha de compromisso, de oração que nós demos para os irmãos. Algumas pessoas não têm, tá precisando. Pede para Joyce, ela vai te levar no culto domingo, para você anotar cada dia durante um ano. Nós começamos aqui, ó, em outubro, ó, no dia 6. Deixa eu tentar marcar. Beleza. Tá vendo? Ó? Esse foi o primeiro dia da oração. Então aqui, ó, vai vir, ó, tá vendo? Vai acabar, vai vir aqui, vai vir depois novembro, dezembro, acabou o ano. Aqui é dia 1 de janeiro de 2026. Tá vendo? Então ó, vai vir, ó, janeiro, fevereiro, até chegar em 5 de outubro de 2026, fechando um ano de oração. Então se você não tem essa folha, pegue. Ah, mas eu não comecei no dia 6, hoje já é dia 20, não tem problema. Nós vamos ter várias opções de você recuperar. Porque se você 15 minutos, cada uma dessas é para você marcar 15 minutos. Então você orou 1 hora, aí você vai marcar 4. Só que aí, vamos supor, hoje é dia 20. Aí você vai marcar que orou dia 21, 22, 23, 24, sendo que esses dias ainda nem chegou? Não, então você vai marcando para trás aqui, ó. No meu, eu não estou marcando para trás. Por exemplo, eu orei mais do que 15 minutos. Aí eu marco e aí eu venho e marco aqui, ó. Janeiro, vou marcando aqui, ó. E depois aí, eu acredito que eu vou dar mais de 2 voltas nesse projeto aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore por mim para que eu consiga. Acredito que eu vou dar mais de 2 voltas nesse projeto aqui. Quero encher umas 3 folhas dessa de 15 minutos de um ano. 3 não, dá para ir mais, né? 3 é 45. Dá para ir mais. Aí no final você vai saber. Não vou falar quantas folhas dessa eu vou encher. Fica na dúvida você. Deus já falou para mim quantas. Eu creio que se Deus falou, tá falado. Agora, essa folha você pode adquirir. Fala com a Joyce, ela vai providenciar para você, tá bom? Aqui é o que eu te falei, é o nosso projeto de oração, tá bom? Ó, aqui é o seguinte. Aqui a gente teve o mesmo esquema, tá dividido aqui nas 4, ó. O mesmo esquema tá dividido aqui nas 4. Nas 5 modelos, ó. Então você tem, ó, 30 minutos para orar 30 minutos, aqui o projeto. Para orar 1 hora, tem aqui o projeto. Para orar 2 horas. Para orar 4 horas, tá aqui o projeto. E para orar 8 horas. Eu usei desse. Então, a primeira hora você vai vir, ó, e vai louvar o Senhor. Tá? A primeira hora você vai louvar o Senhor. E depois você vai gastar 2 horas aqui, ó, da hora 2 até o fim da hora 3, confessando a palavra. Nessa madrugada, nessa primeira hora, eu cantei os louvores, chorei muito, porque foi onde eu vi a lista, sabe, que eu te falei, com muitos pedidos que o Senhor já realizou. Essas 2 horas, eu usei o Evangelho de João. Você pode usar qualquer livro da Bíblia, dependendo até um livro de um autor bíblico. E eu consegui ler em oração até o fim do capítulo 6. Foi o que eu consegui mais longe do Evangelho de João num dia. E eu vou, no próximo relógio, continuar do capítulo 7 em diante.
E quando passou 2 horas de oração, aqui, ó, quando começou a confissão da palavra, foi 1 da manhã. Meus irmãos, não acabou a energia? Eu falei, não, 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 o diabo tá amarrado, você vai fazer essa energia voltar. Que isso? Tá amarrado, nem que volte só na minha casa. E pisei firme, porque como é que o celular ia ficar gravando a oração e eu ali, eu oro com o celular, me ajuda muito. Sem né, os meus power bank aqui tudo despreparado, mas ela voltou no mesmo minuto e ficou firme até a manhãzinha. Quando termina, então vem com 4 horas de oração em línguas. Para a próxima, eu não vou orar 4 horas de oração em línguas. Não porque eu não goste. Eu amo. Por mim, eu orava às 8 em línguas. Mas porque eu vou fazer um período de 1 hora de oração de lista. Eu vou listar tudo que tem sido os meus pedidos nos dias normais e vou fazer uma oração declarando, sabe? Sobre meu emprego, sobre meu salário, sobre minha vida, sobre minhas pregações, sobre quem eu sou, sobre minha personalidade, sobre a vida dos meus filhos, etc. Lista. E quando termina as 4 horas, então tem aqui o momento de contemplação, de escuta. Esse momento aqui eu contemplei mesmo, porque eu não dormi, sabe? Eu não caí no sono, não. Fique em paz. Mas eu tava baqueadaço, porque eu preciso me preparar muito bem para enfrentar essa madrugada. Então, período das 7 às 8, mas eu mantive acordado, cansado, dei umas andadas, joguei água no olho para ficar bem. Mas depois Deus me deu revelações, depois que eu acordei e à noite também. Então foi tremendo. Eu desafio você que está aqui me ouvindo. Pega aí 8 horas nesse padrão. Ah, pastor, 8 horas para mim é muito. Pega 4. É muito também. Pega 2 horas. Começa aqui na escadinha, ó. Ó, pega um dia, faz com 30. Aí tem aqui, ó, uns minutinhos certinhos pra você ir trocando. Pega outro dia aqui, ó. 1 hora. 3 horas. Oh, esse negócio! Então não olha. Deixa pro outro. 2 horas. 4 horas. 8 horas. Que bênção, né? E vou te falar. Uma pessoa falou assim, pastor, como é que foi orar 8 horas? Tá? Foi uma bênção. Uma grande bênção. Mas foi a primeira vez? Falei, não. Foi não. E nem a última. Amém. Glória a Deus. Porque o Senhor nos chamou para orar. Amém, meus irmãos? Uma imagem muito bonita aqui. Não era o alvo pôr ela aqui. Isso aqui é a tela do meu computador. Ok, então. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consegui tudo aqui. Que a hora já deu. É só aqui. Estou na minha imagem. Então, uma coisa que para eu encerrar essa parte 3 aqui, ó. Anote as impressões. Então, conforme você entendeu, poxa, Deus falou comigo. O Senhor falou comigo. Ah, mas eu não sei, eu não tenho coragem de falar com ninguém, eu não tenho coragem de falar. Anota. Às vezes vai servir só para que outro fale aquilo e você fala, foi Deus mesmo. Porque aquilo vai te aquecendo, aquilo vai mostrando que você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, anota as impressões. Anota em nome de Jesus. Mas glória a Deus, vamos orar. Essa foi nossa live da semana 3. E a semana que vem, a nossa live vai ser prestação de contas. Então, nós vamos pegar ali nosso relógio de oração ali, pessoal, e vamos ver como nós estamos. Eu vou te mostrar o meu, como que eu estou. Quantos risquinhos amarelos eu já fiz naquela folha. Não quero decepcionar. Que o Senhor nos chamou para romper e cada um de nós vamos romper. Eu tenho orado por todos vocês, irmãos, e vocês vão se dar muito bem. Amém? Vamos orar, Pai querido e santo. Te louvo porque o Senhor nos deu mais esse dia,
nos deu mais esta semana, e nessa semana não será diferente. Nós vamos orar, nós vamos ser intensos, nós vamos ter condições, nós vamos ir além para a glória do Senhor Jesus, para louvor e glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de todos os irmãos, todas as irmãs que estão envolvidos nisso, que eles possam receber e fluir muito para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Nós voltamos segunda-feira da semana que vem com prestações de contas. Glória a Deus.